Bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa função afim. Hoje nós vamos falar sobre raiz ou zero de uma função afim. É mais um item sobre a nossa função afim. Então, olha, de novo, raiz ou zero de uma função afim. Raiz ou zero de uma função f são os números reais x para os quais f de x é igual a zero. Ou seja, zero da função nada mais é do que aqueles valores de x para os quais f de x é igual a zero. Até o nome já diz, f de x vai ser igual a zero. Então, você vai pegar o f de x, vai trocar por zero e depois vai resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Então, não tem tanta dificuldade assim para resolver zero da função. Tira o f de x, coloca zero no lugar, e aí você vai encontrar o zero da função, que é aquele valor de x para o qual f de x é zero. Veja, aí coloquei aqui alguns exemplos. Nós temos, vamos calcular o zero das funções. Pode falar tanto zero da função ou raiz da função, tem o mesmo significado. As duas opções têm o mesmo significado. Na letra A, ele colocou f de x é igual a x mais 1. Eu vou tirar esse f de x aqui e vou colocar zero no lugar do f de x. Toda vez que pedir para calcular o zero da função, você vai fazer isso. Então, vai ficar zero é igual a x mais 1. Depois que você fez isso, é só você resolver a equação do primeiro grau. O x vai vir para o primeiro membro, troca o sinal, menos x é igual. Esse zero, não há nem necessidade de colocar. O mais 1 fica aqui. O primeiro membro não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. Então, nós temos x é igual a menos 1. Essa é a raiz ou zero da função, ou seja, é o valor de x para o qual f de x é zero. Posso até fazer um parzinho ordenado aqui só para vocês verem, ó. Menos 1 para o x. E quanto que eu joguei para o y? Zero. Não se esqueça que f de x tem o mesmo significado de y. Na letra B, inclusive, eu coloquei y aqui para ficar um pouco diferente. O que eu vou fazer? Vou tirar o y e vou colocar zero no lugar. Zero é igual a 3 quartos x mais 3. Apareceu fração novamente. Não precisa entrar em pânico, gente. Fração a gente trabalha normalmente, como se fosse um outro número inteiro qualquer. Quem que vai para o primeiro membro? 3 quartos x. Você vai trocar o sinal. Menos 3 quartos x é igual a mais 3. Chegou aqui, você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar cruzado. Vai colocar 1 aqui embaixo e vai fazer assim, ó. Menos 3x vezes 1, menos 3x. É igual, vai multiplicar isso aqui. 3 vezes 4, 12. Agora é só terminar. O primeiro membro não pode ficar negativo, multiplicar por menos 1. Quando multiplica por menos 1, você troca todos os sinais. Então, fica x é igual a menos 12 dividido por 3, que dá menos 4. Essa é a raiz ou zero da função. Ou seja, quando x é menos 4, o y aqui no caso foi zero, que é o zero da função. Então, é isso. Zero da função é aquele valor de x para o qual y ou f de x é zero. Certo, gente? Agora, o que representa o zero da função no gráfico? Vamos ver. Porque o zero da função, ele tem um significado importante no gráfico. E vai ser assim, ó. O zero de uma função afim é a abscissa, que nós sabemos que é o x, toda vez que falar abscissa é o x, do ponto em que a reta intersecta o eixo y. Ou seja, no gráfico é aquele ponto aonde a reta ela toca no eixo x. Nós aprendemos na aula anterior que
O ponto onde ela toca no y é o b, que é o coeficiente linear. E aonde ela toca no eixo x é exatamente o zero da função. Por que ela vai tocar no eixo x? Porque você jogou zero para o y. Se o y é zero, ela vai encostar no eixo. Aqui vamos fazer um exemplo só para vocês entenderem o que representa o zero da função no gráfico. Exemplo, f de x é igual a 2x mais 6. Primeiro eu vou achar o zero dessa função. Como é que eu acho o zero da função? Zero é igual a 2x mais 6. Troca de membro, menos 2x é igual a mais 6. Multiplica por menos 1, vai ficar x é igual a menos 6 dividido por 2. Quando você multiplica por menos 1, você troca todos os sinais. O que é menos fica mais, o que é mais fica menos. E agora você divide. Então, eu tenho menos 6 dividido por 2 dá menos 3, que é a minha raiz, ou zero da função. Ou seja, o x é menos 3, que é o zero da função, que é justamente o que eu encontrei, e o f de x é zero. Agora, eu vou marcar isso no gráfico. Quando eu vou fazer um gráfico, você sabe que eu posso atribuir qualquer valor. Qualquer valor. Você escolhe. Então, nesse gráfico, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar 2 pontos importantes. Vou marcar a raiz, ou zero da função, e vou marcar o ponto B também, que é aquele valor que a gente acha quando a gente joga zero aqui no x, ó. 2 vezes 0 dá 0. Mais 6 fica o 6. Então, vou marcar esses 2 pontos. Vou marcar primeiro o B, que esse aqui é o valor de B. Todo mundo sabe, a gente já fez isso várias vezes. Esse B eu marco aqui, ó. Por que ele fica em cima do eixo Y? Porque quando eu jogo 0 para o x, fica 0 mais 6, 6. E agora, eu vou marcar esse ponto que eu acabei de achar aqui também, ó. Que é o zero da função. Vou marcar ele lá no gráfico. Ele é menos 3 para o x e 0 para o y, portanto, eu marco aqui, ó. Em cima dos dois eixos. Agora, eu ligo esses pontos. A gente sabe também que 2 pontos são suficientes para achar uma reta. Aqui nós temos o 6, que é o B. Sempre esse ponto onde a reta intersecta o eixo Y, nós já aprendemos que é o B. Então, 6 aqui é o B. E esse outro ponto aqui é onde ela tocou, onde ela encostou, intersectou o eixo X, é chamado zero da função. Então, o menos 3 aqui é o zero, ou raiz, da função. Então, são 2 pontos importantes no gráfico, que é o zero da função, onde vai encostar no eixo X, e o B, que é o coeficiente linear, que é o ponto onde vai encostar no eixo Y. Esse ponto aqui, ele é 0 para o X e 6 para o Y, por isso que ele está em cima do eixo. E aqui, esse ponto, eu joguei 0 para o f de x, joguei 0 para o f de x e encontrei o menos 3, que é o zero ou raiz da função. Então, é isso.